Como você enxerga o papel da tecnologia no comportamento e nos valores das novas gerações? A tecnologia pode ter um efeito bem destrutivo se não for bem utilizada. Eu acho que as crianças deveriam ser introduzidas à tecnologia relativamente tarde. Eu sou da geração que teve o primeiro celular com 15 anos. Acho que qualquer coisa antes disso é insanidade pura, na minha humilde opinião. Acho que tem que evitar a exposição. Meus filhos, eu tento afastar eles da exposição a telas excessiva. Não acho que é uma boa ideia. E o que vai acontecer é que quanto mais você expor as crianças à tecnologia sem leitura e em detrimento de outras coisas, elas vão ficar muito dependentes do influenciador do TikTok, do não sei o quê, e elas vão começar a emular hábitos que não necessariamente são os mais produtivos para a vida delas, e isso vai frustrar elas. Então, Primeira consequência, vão ficar diabéticas muito rapidamente, porque tem influenciadores que comem o dia que inteiro. comem Bom, o dia inteiro e ensinam crianças a fazer castelos de chocolate, de biscoitos. É inacreditável. bom, então você tem aí promiscuidade, você tem aí vontade. Até mais grave às vezes que só dieta e promiscuidade é vontade, um desejo de chamar atenção desproporcional. Eu preciso ser o centro das atenções. Volta para a coisa do narcisismo, mas é muito ruim isso. Estamos criando gerações de narcisistas. Bom, Se isso vão ser perversos ou não, o tempo dirá. o tempo dirá. Mas Mas, no mínimo, ensinar o seu filho a querer egocêntricos. ser o centro das atenções é uma Egocêntricos. péssima ideia. Então, acho que esse é um dos efeitos mais perigosos. Agora, quem não tem essa cabeça, ou quem estuda programação, quem é engenheiro, que fica construindo máquinas, essa pessoa, curiosamente, muitas vezes tem uma relação positiva com a tecnologia, porque ela está criando, produzindo, desenvolvendo algo. Então, assim, sinceramente, tira o seu filho do TikTok e bota na programação. É mais interessante, aprende ele a... Pode ser muito mais útil. Muito mais útil. Ele pode virar o novo Elon Musk ao invés de estar lá o dia inteiro no Elon. Um criador, né? Um criador, sim. Eu acho que você ser, em última instância, um criador, te liga a algo maior. Perfeito. Porque Eu no final acho das que- contas, toda coisa que você trabalha é uma participação da criação divina. Exatamente. Te reproduz de alguma maneira essa capacidade linda, né? De criar. Eu acho, Maravilha. quando o ser humano começa a criar e ele começa a ter, de certa maneira, um orgulho da sua criação, é uma das coisas mais, para mim, abençoadas que existe. Maravilha. De fato. Assim. O Tolkien, que é o autor do Senhor dos Anéis, falava, né, que nós criamos a partir da criação divina, que nós somos subcriadores, né? Nós Exatamente. criamos a partir do que foi criado. Sejamos subcriadores, não tem problema. Mas que a gente possa criar. Maravilhoso. Ser agente, né? Agente da criação. Próxima, Bru. Guilherme, como você vê a relação entre a falta de contato com a sabedoria clássica e os desafios enfrentados pela geração Z, como ansiedade e depressão? Bom, a gente falou sobre isso falou, já, mas é exatamente. basicamente ansiedade, depressão e narcisismo. Acho que é uma tríade que vai estar muito influente para a geração Z na medida que ela está longe dessas virtudes. Já está. Bom, Já a geração tá aí. Z já está formada meio que assim, né? No ambiente de trabalho, pelo amor de Deus, não façam as vontades da geração Z, tentem dar estabilidade para eles. Estabilidade. É sempre todo dia rotina, a mesma coisa para fazer, metas claras. Muitas vezes com a geração Z, a minha percepção é que você tem que falar quase como uma criança. Você tem que deixar muito claro, olha, você vai chegar nesse horário, Eu vou desenhar para você. você vai chegar nesse horário, você vai sair nesse horário, você vai ganhar tanto, você vai trabalhar assim. Eu acho que a clareza aqui não vai ser desperdiçada com a geração Z. E depois de um tempo você vai poder ascender. Porque qualquer ascensão muito rápida também não é bom. Não é nada boa. Assim, ansiedade e Cabeça. depressão, rotina vai ajudar muito. Se você colocar essa rotina, já vai começar a ajudar muito para essas duas coisas. Se você tem diagnóstico de TDAH e acha que recebeu uma sentença negativa para o seu futuro e vai sofrer a vida toda, calma. Eu tenho uma coisa para te falar. Eu também recebi esse diagnóstico na minha vida já na fase adulta, apesar de ter todos os sintomas desde criança. E hoje eu tô aqui para dizer que não é uma verdade. TDAH não é uma sentença de fracasso. E assim como eu encontrei o caminho para lidar com o meu cérebro e alcançar objetivos pessoais e profissionais como os que eu tenho e atingi hoje, você também pode. Eu gosto de falar que o cérebro TDAH é um tipo de motor
de Ferrari, que se tiver um piloto à altura, pode alcançar destinos inimagináveis e maravilhosos. Basta você saber pilotar. A nossa Black Week já começou. E adivinha? O curso Mentes Inquietas Superando o TDAH está com descontão de 34%. Então corre, clica no link que está aqui embaixo para garantir a sua inscrição. Eu estou esperando você lá.